Opa, tudo bom com vocês? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre como foi a minha experiência no Rock in Rio, nos dias 15 e 16 de setembro. Antes de mais nada, quero convidar você a conhecer os outros vídeos aqui do meu canal. Se você está chegando agora, não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo ou aqui na lateral. Eu falo bastante sobre resenha de disco, clipe, dicas para shows e muito mais. Bom, mas vamos ao assunto do vídeo. Bom, conforme era de se esperar, o dia 15 e 16, eu e as minhas amigas estávamos planejando de assistir a Lady Gaga na sexta e o Maroon 5 no sábado, né? Além das outras atrações principais e tudo mais. Esses eram os headliners. Na quinta-feira de tarde, quando a gente estava colocando o pé no aeroporto do Rio de Janeiro, a gente ficou sabendo que a Lady Gaga tinha cancelado e que o Maroon 5 ia substituí-la. Eu sou muito fã do Maroon 5, até tem vários vídeos deles aqui no canal, mas é lógico que eu também sou muito fã da Gaga, eu queria ter ela visto na sexta, já que eu já ia ver o Maroon no sábado, mas eu achei que foi uma substituição bem ok, assim, dentro das possibilidades que o festival tinha. Eu vou fazer, acho que ainda essa semana, um vídeo aqui pro canal comentando somente sobre os dois shows do Maroon 5, tanto de sexta como de sábado, fazendo uma resenha, falando sobre os principais momentos, então eu não vou comentar muito sobre os shows aqui hoje. Falando inicialmente dos shows, na sexta-feira nós chegamos um pouco mais tarde do que o previsto, nós chegamos por volta das 5h30, já estava começando o show da Ivete Sangalo, o show de abertura. A gente assistiu um pouquinho mais pelo telão, me pareceu bem legal. Depois do Pet Shop Boys eu não assisti, foi o momento que a gente deixou pra fazer outras coisas. Nós adentramos o público mesmo, quando estava já na metade do 5 Seconds to Summer. Inclusive foi uma banda que me surpreendeu bastante, eu não conhecia eles, eu achei que eles faziam um som diferente do que eles realmente fazem. Eu gostei bastante, até me interessei pela banda. E aí, por último, era o Maroon 5, que eu pessoalmente achei que foi incrível o show. Apesar de que a galera da plateia não tava afim de ver o Maroon 5, sabe? Então tava bem mais vazio, assim, e o povo não tava muito animado. Mas mesmo assim, eu gostei muito do show que eles fizeram. Acho até que gostei mais do que eles fizeram no sábado. A respeito do palco Sunset, eu queria ter assistido Cell e Bulgarins, mas acabaram não dando tempo, e os outros shows eu confesso que eu não vi. Já no dia 16, eu assisti um pedacinho do Skank. O Shawn Mendes, eu também conhecia duas músicas e eu assisti o show dele na fila de um brinquedo, que eu vou comentar mais adiante. E eu achei muito legal também, especialmente porque a plateia tava muito inteirada, assim, tipo, a galera cantava todas as músicas real, assim. Depois do show da Fergie, eu tava com uma expectativa muito alta, eu confesso que eu me decepcionei um pouquinho, eu achei... Eu não sei, assim, se é porque eu não tinha visto outros shows da Fergie antes, eu fui meio que... Eu sou bastante fã do primeiro disco dela, o The Duchess, e do trabalho dela no Black Eyed Peas, e eu tava esperando uma outra coisa no show, e... Eu não sei se os shows dela sempre são assim, mas eu fiquei meio... Apesar da participação do Pablo Vittar, que eu achei muito legal, foi o momento que levantou, assim, o show, eu achei que o show dela, não sei, achei que podia ter sido melhor. Já o Maroon 5 de sábado, eu também gostei bastante, mas dessa vez eu vi lá de trás, assim, e foi uma experiência bem diferente do outro dia que eu vi mais de perto. Vou comentar isso no vídeo do Maroon 5. Falando a respeito da acústica, não dá pra reclamar de verdade, assim, porque eu, pelo menos, nos dias que eu fiquei mais perto e nos dias que eu fiquei muito longe, dava pra ouvir perfeitamente a banda, dava pra ouvir as músicas, dava pra ver os telões e não misturava os shows, assim, porque a gente ficava num lugar pra assistir ao Palco Mundo e se a gente se afastasse mais um pouco, dava pra ouvir as coisas do Palco Sunset depois ou antes. Tudo bem que os shows quase não acontecem ao mesmo tempo, mas dá pra diferenciar bem o que vinha de um lado e o que vinha de outro. E as outras atrações que estavam acontecendo simultaneamente, os outros palcos menores, que eu vou comentar mais adiante do vídeo, também não interferiam. Cada setor tinha o seu som muito bem definido, assim, até porque a cidade do rock é imensa. Esse Rock in Rio 2017 foi o primeiro que eu fui, então assim, eu tava com uma expectativa enorme e já tinham me dito que tinha muita coisa pra fazer e muitas coisas pra ver e que era ideal a gente fazer um pequeno planejamento. Eu olhei no site, vi mais ou menos os shows que eu queria ver, vi que tinha uns brinquedos, aí uma amiga minha queria ver tal coisa, eu fui eu e mais duas pessoas. Aí uma amiga minha queria ver uma coisa, eu queria ver tal coisa, a gente ficou meio, vamos fazer cada um uma coisa, e deu. Só que, cara, é muita coisa pra fazer mesmo, assim, porque eu tava contando com os dois palcos mais os brinquedos, mas na verdade eram cerca de 5 ou 6 palcos, mais os brinquedos, mais aquele monte de opção de alimentação e mais aquele monte de stand promocional, porque a quantidade de patrocinadores menores que tinha, com pequenas coisas para fazer, com pequenas coisas para serem feitas, com brinquedos, com jogos, com interatividade, era muita coisa para fazer mesmo. Sem falar no tal do Game Experience, que era literalmente um mundo à parte, né? Ele era um outro setor que
tinha campeonato de cosplay, tinha experiência do maior telão do mundo, se não me engano. A parte dos jogos, essa parte, infelizmente, me passou batido, eu vi e eu pensei, cara, não vai dar tempo. E acabei não vendo. Então, assim, ó, um dia é impossível, a gente foi em 2 dias, organizadas, assim, com roteiro, nós vamos ver isso, 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 e mesmo assim não deu, porque tudo tem muita fila e muita gente, né? São cerca de 100 mil pessoas por dia. Então é uma coisa assim, se tu for alô louco, assim, tipo, vamos ir vendo, tu não vê nada. Porque por mais, eles tinham, uma coisa que eu achei negativa, é que eles tinham um aplicativo que tinha um mapa, e o mapa era muito confuso, e lá dentro da internet não era o bicho, sabe? Muita gente usando, então aparecia, assim, os pins dos locais, e aí tu tinha que clicar e ampliar, e não era fácil, assim, de localizar as coisas. Por exemplo, teve uma hora que a gente ficou na fila de um lugar, e eu pensei assim, enquanto isso eu vou tentar descobrir onde é que é o restaurante tal. Era mais fácil ir perguntando do que catar no mapa. E, aliás, isso sobre de ir perguntando, eu achei muito pouca gente pra informar. Eu soube que tinham várias pessoas, até de outros, de patrocinadores que estavam lá informando. Eu não vi ninguém. Inclusive, uma hora uma amiga minha precisou de um remédio pra dor de cabeça. Foi um parto achar a enfermaria, porque a gente tinha que ir perguntando de um por um e vai ali, não é ali, não sei o que. Eu achei que podia muito bem ter um mapinha físico. Ou um totem indicando alguma coisa assim. Eu sei que era muita coisa, é um lugar muito grande, é tudo muito cheio. E por mais que sejam muitas coisas pra fazer, que as pessoas se dispersem, não tem tanta aglomeração, ainda assim, porra, são 100 mil pessoas, sabe? A respeito dos brinquedos, eu tinha uma impressão um pouco diferente. Eu gostei, mas ao mesmo tempo me decepcionaram um pouquinho. Porque, tipo assim, os brinquedos, a roda gigante, nós ficamos muito tempo na fila e chegou lá, ela dava uma volta só. Lógico, né, também não dá tempo. Mas, por exemplo, se a gente subia aqui, aí depois subia o próximo, chegava aqui e descia. Então a gente ficou 2 horas na fila pra fazer isso, assim. E chegou dentro do carrinho, o carrinho tava embaçado, já tava sujo, que a galera bota a mão, não dava pra ver nada lá de cima, foi bem horrível. E a ideia era assim, o seguinte, a gente chegava no Rock in Rio e tinha que agendar o brinquedo. E aí quando a gente agendava, passava a pulseira, e eles diziam, o seu horário é das 5 às 5h30. Aí, 10 para 5, você deveria chegar no lugar, ficar na fila, e entre 5 e 5h30 você ia curtir o brinquedo. Parece que todos os dias funcionaram isso. Mas no dia 16, a gente agendou o brinquedo da montanha-russa e da roda gigante, e nós chegamos na hora, e aí os caras falaram assim, o sistema caiu, então é por ordem de chegada. Então, tipo assim, a fila tinha gente das 10, misturada com gente das 3, misturada com gente das 6, misturada com gente que não tinha reservado, e que chegou na hora ali e falou, eu reservei, não sei que horas. E passou, então assim, bagunça, a gente ficou um tempão na fila, pra um brinquedo que era uma volta e tchau, sabe? Então assim, sei lá, na próxima vez acho que não me pega esses brinquedos. A tirolesa eu queria muito ter ido, mas eu acho que é o brinquedo mais concorrido e também é uma pessoa por vez. Então assim, o Rock in Rio abre às 2 da tarde, 3 horas já não tinha mais vaga na tirolesa. Eu acho que a galera que pega o Rock in Rio Club, né, que é aquele VIP que entra meia hora antes, se atira ali e já era, tipo, realmente não deu. Tem aquele outro brinquedo que é acho que é long jump o nome, que ele sobe lá em cima e vai caindo, esse a gente não tentou ir. E a montanha-russa eu não pude ir porque eu tava com um monte de sacola e aí não deu, mas minhas amigas foram e disseram que na hora que fica bom, acaba. Também 2 horas na fila pra nada. A respeito de mochilas e coisas, eles tinham uns lockers, que eram uns armarinhos pra alugar, logo na entrada do Rock in Rio, mas eu acabei achando muito longe de tudo, porque imagina você deixar as bolsas lá e depois ter que voltar, eu achei mais fácil ficar com a bolsa comigo. Eu vi muita gente se queixando de furto no povão, mas é aquela velha coisa que eu já comentei aqui no vídeo sobre shows, o que levar em shows e tudo mais. Tem certas coisas que não dá pra ficar dando bandeira, sabe, com o celular na mão, ou celular no bolso das costas, celular na frente. Cara, isso aí é pedir pra ser trouxa, isso aí é pedir pra ser roubado. Teve um momento que as minhas amigas estavam na montanha-russa que eu fiquei circulando lá dentro com 3 bolsas na mão. E não aconteceu nada no meio do povo. Então, assim, é uma questão de tu ter cuidado e não te enfiar em certos lugares, em certas aglomerações. Lá no povo do show não dá. Agora, ligado, tem muita gente, tem que estar ligado, não adianta. É festival, não vai dar assalto, mas furto não dá pra marcar touca, assim, nesse caso. A respeito da segurança, como eu disse, eu vi pouquíssima gente informando, mas eu vi alguns seguranças, inclusive. No dia 15, quando nós saímos, eu acho que deu uma suspeita de assalto, de arrastão, deu uma correria ali naquela saída, e a polícia surgiu, assim, cercaram, e aí no fim, acho que foi só um alarme falso. Mas eu achei bem seguro, assim, eu achei que ia ser muito pior do que realmente era, achei bem mais tranquilo do que parecia ser.
A respeito do transporte, nós estávamos bem longe do Rock in Rio, hospedados. Então, assim, nós tivemos que pegar o metrô e o BRT. Eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. E aqui em Porto Alegre não tem metrô. Então eu tava bem apavorada, achando que ia ser um horror, que ia ser um salve quem puder. Eu achei muito fácil. Pegava o metrô, depois chegava numa certa estação, que é onde saiu o BRT direto pro Rock in Rio. Tinha muita sinalização, muitas pessoas gritando e sinalizando Rock in Rio, Rock in Rio, Rock in Rio. Chegava lá, passava o BRT, largava a gente quase na esquina da cidade do rock, né, que na frente é impossível. Tinha aquela caminhada super sinalizada. Claro, é uma massa caminhando em direção ao Rock in Rio aquelas marquises, assim, parece um Walking Dead, assim, quando solta a horda dos zumbis, era muita gente. Mas eu achei muito seguro, assim, no sentido de é pra lá, sabe? Não tinha a menor chance de se perder. E eu acho que com R$18 dava pra ir e voltar, tipo, de metrô e de BRT. Eu achei que esse preço tá muito ok, assim. Tinha o transporte de primeira classe, né, que era R$100 por dia, que ele te largava no hotel, em determinados pontos turísticos. Eu acho que quem estava indo pro aeroporto, algum outro lugar assim, de repente valia a pena. Para nós, o metrô e BRT serviu muito bem. Inclusive, quero o metrô em Porto Alegre. A respeito da limpeza dos banheiros também me surpreendeu muito positivamente. Eu tava esperando banheiros químicos podres. Não, eram banheiros de verdade, eram umas salinhas assim que tinham os banheiros, sempre muito limpo, sempre muito rápido assim a circulação de pessoas, também tinha muita opção de banheiro. Outra coisa que também tinha muita opção era de alimentação, assim, tinha desde o básico, né, que era pizza, bob's, aí também tinha sorvete, tinha cachorro-quente, e tinha tudo, tinha churrasquinho, e tinha o setor gourmet, que eram as opções mais chiques, tinha comida vegana, comida vegetariana, árabe, doce, pastel, tinha tudo. E eu achei o preço bem ok, sabe? Eu tava esperando uma coisa muito pior. Pra vocês terem uma ideia, o Red Bull era R$10. Gente, na balada é 18, sabe? Inclusive tinham várias coisas promocionais, assim, se comprasse 2 Red Bulls, ganhava esse lindo copo. Eu sou louca do Red Bull, óbvio que peguei. E os refrigerantes também tinham esses copos promocionais, que eu achei muito lindos também. Eu sei que o Itaú tava distribuindo uns copos com LED, não sei mais o que, mas era uma fila estratosférica pra pegar um copo, daí eu achei que seria demais. Outra coisa muito legal que tinha, além das atrações musicais, era um setor que era uma espécie de uma rua dedicada à cultura africana. Eram as casinhas, exatamente como são na África, e aí no meio tinha show de dança africana, de cultura africana, muito legal. E aí ali ficavam tantas comidas, como as ações promocionais e tal, e um lago na frente, um lago muito bonito também. Tinha um outro setor também chamado Rock District, que era a rua do rock, que tinha no chão as estrelas com as principais artistas. Eu não entendi, confesso que eu não entendi qual foi o critério, porque tinham vários artistas que tocaram no Rock in Rio como headliner, que não tinha estrela no chão, tipo Slipknot, e artistas que nunca vieram no Rock in Rio, tipo Taylor Swift, tinha estrela no chão. Eu fiquei meio... Mas o mais legal é que nessas casinhas que enfileiravam a rua da Rock District, todas elas tinham alguma pequena referência a algum artista que já esteve no Rock in Rio. Por exemplo, assim, tinha a máscara do Corey Taylor, tinha o microfone com os paninhos do Steve Tyler, tinha os símbolos do 30 Seconds to Mars. Muito legal, assim, a gente identificando. Tinha o chapéu do Papa Emeritus, do Ghost, né? Várias coisas muito legais, assim, pra gente ir catando as referências e tudo mais. E nesse setor também tinha uns shows de rock que aconteciam, assim, esporadicamente. Tinha o palco digital, que apareciam alguns youtubers e tudo mais. Eu vi esse palco, mas eu não vi esse palco. Num outro setor também tinha a parte eletrônica, que os DJs tocavam depois que terminava o palco Mundo, lá pelas 2, 3 da manhã, essa hora eu já estava no BRT. E muito legal também o show de fogos, né, que tinha no começo dos shows, no dia de abertura, e depois que terminava o último show do Palco Mundo, tocava aquela música do Rock in Rio e fazia aquele show de fogos incrível, né, todos os dias. Moral da história, se vale a pena, vale muito a pena. Com certeza, Rock in Rio 2019 quero ver se vou um final de semana inteiro ou mais, quero ver se junto dinheiro até lá e consigo ir uns 4 dias, assim, porque é muita coisa pra fazer, é uma energia incrível, é sensacional, dá um cansaço violento, dá uma... muita coisa pra fazer, chega a dar uma tonteada lá dentro, mas tem muitos lugares, a grama é sintética, sabe? Então dá pra sentar no chão, dá pra levar canga, dá pra levar... falar em levar, uma coisa que me incomodou foi a revista, porque eles avisaram a gente que não podia levar nada. Não pode levar maquiagem, pode levar desodorante, não pode levar nada, as comidas eram 5 por pessoa, unidade fechada, não sei o que. Chegou lá na hora, o cara olhou minha bolsa assim, tá. E nem tinha, sabe? Então, tipo, lá dentro tinha um mercado.
Então acho que era por isso que eles não estavam deixando entrar com maquiagem, desodorante, essas coisas, escova de dente, que é uma coisa meio... Vai passar o dia no lugar, não pode levar desodorante, sabe? Porque eles queriam vender lá dentro. Só que assim, no primeiro dia eu fui toda apavorada, no segundo dia eu já levei uma bolsa extra, que eu queria colocar os cacarecos das promoções, os brindes e tudo mais, e o cara ignorou a minha bolsa extra. Se eu tivesse levado um facão ali dentro, isso é muito perigoso, sabe? A revista era muito mal feita. A minha experiência no Rock in Rio, desses 2 dias que eu fui, foi absolutamente incrível. Eu adorei muito, as minhas amigas gostaram muito. Elas até foram no outro dia, elas foram comigo até o Rio, foram nesses 2 dias, voltaram, depois elas foram no dia do Red Hot. Também não tenho o que dizer, é maravilhoso. Se você estava meio na dúvida sobre em 2019... Cara, vai, porque é uma energia surreal, é muito bom, dá pra fazer muitas coisas. E uma coisa que eu me arrependo é de não ter chegado assim, ó, 2h30, tá abrindo o portão junto com eles, assim. Inclusive, tô até cogitando o Rock in Rio Card pra entrar mais cedo, pra conseguir fazer mais coisas ainda, porque realmente tem muita coisa pra fazer em pouco tempo. Porque como tem muita gente, acaba ficando tempo reduzido. Fora a quantidade surreal de shows legais, de coisas pra fazer lá dentro, de atividades e de tracks promocionais. Bom, pessoal, eu quero saber agora de vocês, se algum de vocês foi no Rock in Rio, o que achou. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se inscreve aqui, tá? Tchau!